a alma, ela tem essa necessidade, né? Da morada eterna, da morada de Jesus. Com certeza. Lá no paraíso, né, quando foi expulso do paraíso, a alma, quando o Senhor fala que buscas, ele disse, sério, onde tu moras? Onde é que é a tua casa? Né? E eles foram lá e passaram a noite na casa de Jesus, esses dois discípulos. Rapaz, nós vamos ter que continuar contando a história da Natal. Eu esqueci, mas é do Filipe aqui. Voltar no Filipe de novo. Não, vai no Filipe, vai no Filipe. O Filipe aqui é o seguinte, agora o Filipe tem que lembrar que tem 3 Filipes citados na Bíblia aqui. Tem esse Filipe, o apóstolo, né, que é citado aqui em João 1,43, que eu falei aqui, que foi depois chamado pelo Senhor. E aqui, agora veja só, esse apóstolo Filipe aqui, tem um Filipe evangelista, que é citado aqui em Atos 8:27, e é citado também em Atos 21, 8 a 9. Ele fala das 4 filhas profetisas que ele tinha. Era uma benção. Essa casa devia ser uma casa de benção mesmo, porque 4 filhos evangelistas, 4 filhos profetizas dentro de casa, e a profecia o tempo todo ali. Ali era uma casa que vivia no profético mesmo, né? É uma casa com 4 filhos evangelistas. Sobre esse Filipe... E interessante que essas filhas todas profetizam, diz a palavra. Elas eram filhos usados por donzelas, né? Filha donzela, quer dizer... Jovens, né? Eram jovens. Se tivesse hoje, estava no Evangelho Sem Fronteira, né, pessoal? Sem fronteira aí, ó. Certeza. Agora, é bom, rapaz, você ter jovens assim, né? Pra você ver um jovem usado uns dons espirituais. Já pensou? Já naquela época, esses jovens usados aqui, ó. Você vê um jovem hoje na nossa igreja, quando tem um jovem na igreja que é usado pelo Senhor. Benção. E fez questão de registrar essas 4 jovens aqui que eram. Eu não sei se ele tinha mais filhos. Eu não sei se tinha mais filhos, esse Filipe. Esse Filipe é evangelista. Agora, tem um Filipe tetrarca, que é outra coisa, né? A Bíblia cita do Herodes, né? Ele era o terceiro filho de Herodes. Filho de Herodes. Terceiro filho de Herodes. Agora, nossa questão aqui é sobre Filipe, o apóstolo, né? Vamos falar sobre Filipe, o apóstolo. Não é Filipe o evangelista, nem Filipe o tetrarca. Filipe o apóstolo. Esse aqui, João, em que o Senhor falou como que ele morreu. Então, a história retrata que ele morreu açoitado, ele foi lançado, foi açoitado, né? Você sabe que o açoite, Ian, tinha esses negócios, o açoite, né? Eles tinham uma malandragem no açoite, que o açoite podia dar até 40 açoites, né? O que eles faziam? Não podia passar de 40, né? Eles fizeram com o Paulo, eles deram 39, pararam. Depois deram umas 39, deram 5 sessões de açoite. Então eles faziam muito isso, viu? Porque a lei, se desse 40, podia dar mais açoite. Então dava 39 e parava ali. Então aqui, ele morreu, ele foi açoitado, depois crucificado, né? No ano 54 depois de Cristo, o Filipe. Agora, o Filipe, ele tem essa história dele, natural de Betsaida, o Filipe. Ele também, podemos dizer, evangelista, evangelizava, o Senhor usava ele fazendo milagres também. Ele pregou na Frígia, na Herápolis, na Turquia moderna, hoje a Turquia, né? Possivelmente também as regiões da Ásia Menor ele pregou. O seu martírio foi em Herápolis, segundo consta na história aí, né? Herápolis, né? É isso mesmo, né? Herápolis, é. E a data exatamente, aproximadamente 54 depois de Cristo, que foi a data... Tem as variações de data, né? Mas as datas aproximadamente... E ele viveu num centro pagão, né? Então era onde que a maioria deles estava, né? O confronto era contra o paganismo, porque o paganismo não aceitava Jesus como Senhor, a questão da ressurreição, ele não aceitava essas questões, né? Então, nessa região que ele viveu, o deus Apolo, né, e Artemis, que dominava a região, né, e tinha ali ele pregando sobre o cristianismo ali, o evangelho ali, então ele confrontava diretamente com essa questão do paganismo, o Filipe. Então ele confrontava. E para confrontar com situações como essa naquela época, tem que ter coragem e fé, principalmente a fé, né? Para pregar isso, né? Então nós gostaríamos de lembrar também que há 5 anos da morte do Filipe, após converter a esposa do procônsul, que converteu com a pregação dele, né? E aconteceu a morte dele lá. Mas é interessante que Filipe e os outros apóstolos, nós já contamos também, eles sempre deixaram uma história de alguém que se converteu com a palavra deles, com a mensagem que eles deixaram. Ou seja, a palavra não voltava vazia, né? Sempre tinha uma palavra de conversão, de fé, de esperança. Então, é importante, essa igreja sofredora, esses apóstolos que sofreram o martírio, o objetivo do martírio dos apóstolos, que nós estamos contando aqui, exatamente era acabar com o cristianismo.
Mas quanto mais matava, tem aquela vertente lá lá dele, Tertuliano, que falava o sangue dos mártires era a semente que fazia crescer cada vez mais. Quanto mais mártires matava, mais crescia. Ele não entendia isso. Até que depois na frente teve lá a experiência do Justino, aquele imperador que disse que viu aquele sinal, que ele fez a parceria com o cristianismo. Constantino, né? Constantino. Então nós vemos o seguinte, eles queriam impor a sua vertente, a sua questão pagã dentro do cristianismo. Aí tinha aqueles que resistiam. E você vai observar isso hoje, é o seguinte, hoje as imposições continuam do mesmo jeito. Nós vemos no país, por exemplo, laico, o Brasil, mas tem imposições. O que eu observo muito bem, às vezes nós temos irmãos que têm filhos nas escolas, que têm os pais que são servos de Deus. Existem imposições que não existe a educação neutra. A educação tem influência. As pessoas colocam, por exemplo, festas pagãs, coisas que são impostas na sociedade, a pessoa tem que participar. Senão, às vezes nós vemos jovens que perdem nota, não sei o quê, que ele tem que participar naquilo ali. Então, é uma imposição. Não chega a ser um martírio. É sutil. É, aquela coisa sutil. Hoje o negócio é mais sutil. O negócio é mais assim. Então às vezes eu vejo, rapaz, irmãos, até professores de escola, irmãos que enfrentam situações que confrontam a fé dele, mas ele é obrigado a fazer, porque senão ele é disciplinado, ou ele é rejeitado. O cancelamento, né? Cancelado pelos amigos. Então, na verdade, Jesus falou muito bem que vós serias odiados e perseguidos de todos os tempos. Nunca deixou de ter perseguição aos cristãos. Viu, Ian? Nunca deixou de ter. E às vezes você vê as mortes desses homens aí, são mortes que são injustificáveis. Por que matou? Não, porque ele cria. Porque ele cria. Talvez não mata a sua fé. E sabe o que acontece muito? Eu estava vendo um comentário de um escritor, até um livro que ele escreveu, um professor universitário, falou, eles não matam a pessoa, mata a reputação da pessoa, certo? Você joga a reputação da pessoa numa imprensa, ou faz uma acusação leviana contra alguém, aí você mata a reputação de uma pessoa que tem uma vida ilibada, lutou a vida toda pela conduta dela, aí joga na lama a reputação da pessoa. Mas é o seguinte, recompensa nesse mundo não vai ter. Sabe que tem muitos irmãos nossos que sofrem isso, né? A recompensa é na eternidade. Você tem que lutar. Esses cristãos morreram não esperando recompensa aqui. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Exatamente. Quem espera em Cristo só nessa vida é a mais miserável criatura. Então tem que você às vezes os irmãos, alguém está nos assistindo, talvez está passando uma perseguição, mas por que está acontecendo isso comigo? Mas eu servo assim mesmo. Talvez você não vai morrer martirizado, não vai ser decapitado, não vai ser crucificado, não vai ser não sei o quê, mas muitas vezes, sabe o que acontece? Eles decapitam a moral da pessoa, a vida, a pessoa fica... Tem gente que às vezes fica tão assim, sem saber o que fazer. Eu me lembro de um irmão lá, até pastor, né? Na época que as redes sociais continuam fortes aí, né? Mas na época tinha mais negócio de e-mail, né? Mandava todo dia e-mail acusando ele de alguma coisa, aí eu entregava para ele e falou, por favor, não me entregue mais isso, eu não quero mais ver isso não, certo? Que às vezes a pessoa fica tão abatida com os ataques que ele sofre, a pessoa tem gente que perde até o ânimo, não quero ver mais isso não. Tem coisa que é boa você não ver mesmo não, mas tem coisa que vai ter que enfrentar pela sua fé. Você não espera em Jesus ter boa vida não, hein? Não espera não. No mundo tereis aflições. Tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Isso aí. Eu venci o mundo. O irmão, Ian, viu, Douglas, o irmão completa o versículo, mas no mundo tereis aflições, porque Jesus falou, eu venci o mundo, o irmão completa o versículo. E vós vencereis também. Não está escrito isso não, mas vamos voltar no versículo lá. Né? Mas sobre os Filipes aí, vamos lá. Tem coisas interessantes sobre o Filipe. Vamos lá, se tu falasse aqui do Filipe Evangelista, em Atos 21, quando Paulo, ele estava voltando lá da viagem e ele foi visitar Filipe na casa dele. Foi onde ele encontra Filipe e as 4 filhas, cita. Mas olha o que diz aqui, ó.
entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Isso. Então, o texto que tu citasse ali, e vê, ele era evangelista, era um dos 7, o quê? Os 7 diáconos. Exatamente. Então, esse Filipe, agora que interessante esse Filipe, porque tem uma história marcante dele, né? Nós falamos sobre Filipe o apóstolo, agora tem Filipe o diácono. Esse aqui é o diácono. Nós estamos falando agora do diácono. Esse evangelista que tinha as 4 filhas era o diácono. Mas olha que interessante esse Filipe. Ele tem aquela história do eunuco lá, né? O eunuco, ele era o eunuco, um oficial da rainha de Candace. Exatamente. Que era lá na Etiópia. E olha só no nosso mapa aí o que tem ali. Levi, que é o Mateus que escreveu um livro, que era um dos apóstolos, que era coletor lá, o final da vida dele, e ele pregou, a evangelização dele foi na Etiópia. Aquele outro, o Matias, que entrou no lugar de Judas Iscariotes, né, que estava entre lá, José o Justo e Matias. Matias entrou no lugar de Paulo, também foi para a Etiópia, para a região da Etiópia, pegou lá. Então, veja assim, esse Filipe evangelista, olha como ele era evangelista mesmo. E aqui a Bíblia literalmente diz, Filipe, o evangelista. Paulo foi na casa dele, as filhas profetizas, e aí ele prega a um oficial da Etiópia, e depois vê que 2 apóstolos foram para a Etiópia, quer dizer, se formou uma igreja lá, a evangelização dele criou frutos. Mas, hein, pastor? Agora eu lembro. Esse diácono evangelista aí, qualquer pastor queria, né? Pastor Luiz tem um lá. Um diácono lá, cheio do Espírito Santo. O companheiro é evangelista mesmo. Não, mas é bom ter diácono assim. É bom ter. É interessante que quando o Senhor falou para Filipe aqui em Atos 8:27, assim, ó. O anjo do Senhor falou a Filipe. Olha só, tinha intimidade com o Senhor, né? E diz, levanta-te e vai à banda do sul, a caminho que desce a Jerusalém, para Gaza, que está deserto. Rapaz, eu fosse falar para um homem, para deserto, fazer o que no deserto? O que o senhor quer que eu faça lá? Ele foi, obedeceu a voz do Espírito Santo, foi, chegou lá, encontrou esse homem lá numa carruagem, lá e evangelizou o homem. Ó, vai lá e fala, olha o texto aqui. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, né? Regressava sentado-se no seu carro e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta esse carro. Ele correndo, ouviu que lia o profeta Isaías, disse, entende tudo que lês? Ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E olha só, é interessante aqui que Filipe foi, Filipe ouviu ele lendo ali, já chegou logo, pai. Evangelista é assim mesmo, evangelista não fica cheio do... Não perde tempo, né? Cheio de negocinho ali, cheio de coisinha, vai, evangeliza e vai. Nós temos uns jovens sem fronteira aí, a turma da fronteira. Eu falo jovem sem fronteira, mas é evangelho sem fronteira. Não pode ter fronteira para evangelizar, não, pode ter, não, é isso mesmo. Então, Filipe aí, rapaz... E nós temos os Filipes por aí na obra, aí. Tem uns Filipes aí. Ele usado nos dons e as filhas foram no caminho dele. Então, como um bom exemplo, uma família edificada para casa. Isso é importante. No Senhor, né? O diácono evangelista e as filhas ali também profetizando. Isso aí. No mesmo caminho. Não sei se ficou registrado, pastor Ian, que o Filipe apóstolo foi quem o trouxe Natanael. Sim. No início. Sim. Lá no registro do livro de João, 1, 44, 45. 43, Isso, 43, né? Achei Natanael. Isso Achei aí. Natanael. Esse é o apóstolo. Exatamente, esse é o apóstolo. Pronto. A história que a gente contou antes lá, de que ele ficou debaixo da figueira lá, né? Que ele disse, vem e vê, né? O Filipe diz para Natanael, pode vir, Natanael diz, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele disse, vem e vê. E aí quando chega lá, aquilo que o pastor Luiz Orlando falou, antes que Filipe falasse contigo, eu te vi debaixo da figueira. Então ali foi... Esse Filipe aqui, que diz aqui em João 12, 21, diz assim, pois, dirigiam-se a Filipe, que é de Betsaida, da Galiléia, rogaram dizendo, Senhor, queremos ver a Jesus. Aqui já quando os gregos chegaram, Jesus falou o seguinte, é chegada a minha hora.
os gregos querendo ver Jesus. Jesus nem conversou com o grego queria discutir filosofia com Jesus aqui, né? No mínimo, né? Que Jesus aqui falou, é chegada a minha hora. Porque os gregos também tomaram conhecimento que Jesus estava ali. Então Jesus falou, é chegada a minha hora. O evangelho estava sendo já espalhado quanto é região ali em volta ali, né? Certo? Bom, irmãos, agora nosso tempo está meio esgotado. Alguém queria falar ainda algum assunto importante aqui dessa parte dos 12 apóstolos, querendo citar ali a parte do martírio, né? Ainda eu queria falar não acabaram os apóstolos todos, não. Tem mais aí, né? Não, tem mais ainda. Mas no mapinha aí, a gente mostrou no mapa. Agora ainda é sobre o Filipe apóstolo, né? Que ele diz que ele morreu lá em Hierápolis. Tem Tomé, tem Mateus, tem um monte de... Filipe... tem o Tomé, né? Filipe lá, o Hierápolis, eu fui lá em Hierápolis. Hierápolis é 10 quilômetros de Laodiceia. É lá onde tem aquela montanha, vamos ver nas imagens aí, aquela montanha que desce as águas termais e aí fica aquele negócio branco de calcário. Quem olha ali pensa que aquilo é uma poeira ou até acha que é neve. E tu chega lá, é uma rocha dura de calcário. É mesmo? E aí é bonito, tá aí nas imagens. Então, e foi o mesmo lugar que Policarpo também foi executado, foi martirizado. Então, em Hierápolis, que esse Filipe, o apóstolo, né, ele morreu nesse lugar. Quer falar um pouquinho de Tomé? Né? Tomé, né? Eu falo também, Bartolomeu já falou, o Tiago Alfeu, né? Filho de Alfeu, você já falou, né? Ainda não, falei o filho de Zebedeu. Falou o filho de Alfeu. E faltou o Simão também ainda, né? Simão... O Simão e Judas Tadeu foi lá na Pérsia, né? Então, a questão do Simão, eles foram martirizados na Pérsia. Tem poucas informações sobre eles, questão de datas. Tem essa informação. Simão e Judas Tadeu, que foram 2 apóstolos também, e que interessante, né? Essa região do Irã hoje, eles morreram, foram martirizados ali naquela região. E não tem muitas informações sobre eles. Agora, a coisa interessante é que é uma outra região, né? Por exemplo, a Bíblia fala... Simão Zelote, né? O Zelote, né? Você está falando, né? É o Simão Zelote. Exatamente, ele era chamado de Zelote. Agora, segundo o historiador aqui, conta que ele pregou, historiador aqui, o Fox, conta que ele pregou na Mauritânia, né? Fala que ele pregou na Mauritânia, esse Simão Zelote, ele foi até mesmo a Grã-Bretanha pregando também, segundo, crucificado no 74, né? Segundo o Fox aqui, o historiador, esse Fox esse que é do livro de 1517, né? Mas, assim... O maior registro sobre ele é que a morte dele, e de Simão Zelote e de Judas Tadeu, foi na região da Pérsia, que é o atual Irã. Agora, como esses homens evangelizaram, né? É responsável pela morte dele, né? Autoridades locais e os sacerdotes pagãos. Né? Sim. Agora, as circunstâncias da morte, são várias questões. Afirma que foi cerrado ao meio. Tem alguns que falam isso aí, né? Cerrado ao meio na Pérsia, né? Sim. Com Judas Tadeu, né? Exatamente. Então a história conta isso aí. E outra que foi crucificado após recusar sacrificar os deuses. Então a história, como que ele morreu exatamente, tem essas versões aí, né? Tem. Agora sim, o pouco registro é que não tem uma data precisa. Tem essa data de 74, 74, né? Depois de Cristo. Fala depois de Cristo. E agora, assim, são homens que a Bíblia não cita muito eles, né? A história conta. Agora, é impressionante, assim, porque cada um foi para um lado, né? Olhar no mapa aí, nós vamos ver que eles cobriram a perseguição o mundo da época. Eles evangelizaram o mundo da época. Isso é tudo no primeiro século, né? Tudo aconteceu no primeiro século. Então, eles alcançaram foram longe. Longos territórios. Aí tem Tomé, queria falar sobre Tomé, né? Se for ver em relação a território, né? Continente africano, Europa e Ásia. Só desse início aí. Agora, Tomé é conhecido, né?
por sua incredulidade. Tomé é chamado também de Dídimo, né? Ele famoso por ser o discípulo ali que quis ver, ele cita até no texto, João 25, 20, 25. Disseram, pois, os discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não meter o dedo no lugar dos cravos e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Né? E interessante, pastor Ian, pastor Douglas, que ele foi morto também agora transpassado por uma lança. Né? A gente tem que uma ver. das versões. Uma das versões, isso, né? Tem as versões de Eusébio, tem outras versões aí, mas ele foi morto, transpassado por uma lança. E Tomé, ele ali na predominância do hinduísmo, ele pregava o evangelho, né? Com ousadia, ele pregava o evangelho. Havia ali outras crenças, né? E foi no ano 72 depois de Cristo que Tomé foi morto ali na região da Pérsia, né? Ele foi morto na Índia, na verdade, pelo rei Milapura, na cidade de Mandras, ali na Índia ali. Essa é a história que registra a questão Tomé. dele, ele foi morto porque viu muitas pessoas se convertendo com a mensagem dele e ele resistia às autoridades locais pregando o evangelho. Então o que aconteceu? Eles viam que começou a gente se converter com a palavra dele ali e ele não aceitava o que os pagãos queriam sobre ele ali, os sacerdotes queriam sobre ele ali, continuava pregando e a gente se convertendo. Aí resolveu, vou matar esse homem porque assim vai parar essas conversões aqui. E até hoje ele é reverenciado lá na Índia por conta das suas pregações, igrejas que foram estabelecidas naquela região. Exatamente. Mas amém. Aí nós temos ainda o Mateus, né? O Mateus. O Mateus é o Levi que foi na Etiópia. Exatamente. Ele morreu lá pelo ano 70 também, e os registros que tem é que justamente ele deu continuidade à evangelização do diácono Filipe, né? O evangelista. Sabe que tem uma história desse Mateus? Primeiro ele foi chamado, ele estava na coletoria de impostos, né? Porque os coletores de impostos eram odiados pelos judeus, né? Porque cobrava impostos para a autoridade. Então Mateus, ele foi cobrador de impostos. Antes de seguir a Jesus, nas regiões da Etiópia, que diz que ele pregou na parte, possivelmente também em outras regiões da África, Ásia. Agora conta também que antes dele, quando Jesus chamou, o historiador conta isso aqui, quando chamou, ele fez uma festa de despedida, certo? Ele estava largando a profissão dele de coletor para seguir a Jesus agora, uma nova etapa na vida dele, né? Ele teve que largar mesmo, porque aqui conta que ele chamou os colegas para agora está como uma festa de despedida ali, um negócio, segundo... Então, o que acontece? Ele foi perseguido depois, também foi morto, esse tal do Itacos, né, que perseguia muito ele, e diz que ele foi cravado na terra e decapitado ele, né? Então, a história de Mateus aqui, na Etiópia, né? Agora, interessante essa questão de como que ele abandonou, porque ali é o seguinte, para seguir a Jesus, naquela nova missão, foi a missão que ele foi chamado, ele não poderia continuar como coletor de impostos lá, tinha que largar aquilo para seguir uma nova etapa. Imagina esse impacto que deu na vida dele, essa mudança radical de vida, né? Porque aqui foi uma mudança radical, para ele mudar dessa forma para seguir a Jesus. Ele que o Senhor disse, segue-me, e ele seguiu. É até difícil entender rápida, como é que esses homens decidiam assim na hora, né? Segue-me. Lembrando aqui, nós estamos nesse ambiente dos mártires, aqueles que não negaram a fé. Da mesma forma, podemos lembrar de Ismino, né? Como que eles resistiam tanto? Só por uma operação do Senhor mesmo. Agora, eu lembro muito, Douglas, você, o Fabiano, o Ian, eu lembro muito do seguinte, nessa chamada desses apóstolos, eu lembro muito dos nossos pastores, como que são chamados. Quem prepara esses homens não sei eu que prepara. Chamamos homens de todo tipo. Aqui você vê que chamou esse homem aqui é coletor de impostos, outro era pescador, outro lá era... Então são várias profissões e tinha a profissão deles, né? O Senhor normalmente no nosso meio chama um pastor, ele tem a profissão. Agora você imagina só, um homem sendo chamado, você ser chamado para ser pelo Senhor e tem que ser um profeta, um profissional. Tem que ser um profissional, ou seja, você tem que se preparar, ser um profissional para ser chamado. Não é assim, é o contrário. O Senhor chama e te prepara. Te capacita, né? Te capacita. E não vou estudar, vou ser um especialista, um profissional, depois para ser usado por Deus. Não, é o contrário. Deus chama primeiro e te prepara.
Não temos nada contra quem estudou, quem se preparou, tudo, mas só que é o seguinte, hoje em dia a gente observa muito bem, estão se invertendo essa ordem do chamado, né? O homem se prepara para ser chamado, não chama para ser preparado, né? Então, o negócio foi também invertido aqui. Esses homens que Jesus chamou, todos eles chamou sem eles não estavam preparados. Até o apóstolo Paulo, que foi um dos homens mais cultos da época, que os apóstolos, realmente, a cultura de Paulo era invejável, né? Mas ele falou o seguinte, aprendi pela revelação de Cristo. Ele não aprendeu pela teologia de Gamaliel, que ele sentou aos pés de aprendi pela revelação de Cristo. Então, você vai observar o seguinte, esses homens, mesmo com muita cultura, com pouco, igual Paulo, com pouca cultura, com a formação que eles tinham, mas uma coisa é certa. Você não sei se observou até na mensagem de Pedro, quando Pedro pegou na mensagem, aquela mensagem do Pentecostes, como que ele conhecia a palavra ali, certo? Ele conhecia com profundidade. Sim. Podia ser, o homem pode ser simples, já que for, mas a palavra tem que conhecer. Ó. Deus trabalha com a sua palavra, né? O carpinteiro trabalha com martelo, com serrote, o pedreiro com a colher lá, não sei o que, mas Deus trabalha com sua palavra. Então, o homem que é chamado por Deus, o que ele tem que conhecer é a palavra. É o instrumento de trabalho dele, né? É trabalho, né? Você abre, né? Manejar bem a palavra da Deus. No Pentecostes tinha uma multidão e ele lembrou do texto, está lá em Joel. Ele lembrou da palavra, né? Homem simples. Exatamente. Mas ele que lembrou da palavra. E nessa preparação, como o pastor Luiz está falando dos pastores, né? Nós somos preparados ao longo da nossa caminhada, né? Porque o Senhor nos chamou, hoje você está pastor, mas e antes? Você foi lá obreiro, foi chamado para o diaconato e foi, né, alcançando mais as revelações, mas é o mistério do Senhor também, o chamado. O ministério é o chamado do Senhor, né? Deus tem um ministério para você. Se você não atrapalhar o poder de Deus na sua vida, você vai chegar ao ministério. Agora, Mateus foi rápido, né? Segue. E tantos outros pescadores também, né? Mas sabe que tem pessoas hoje que visita a primeira vez a igreja, define, já fica lá. Tem outros que ficam ali, rapaz. Ali, eu conheci um rapaz, ficou 10 anos visitando a igreja, ele é amigo. Tem uns que viram amigo, né? Mas não, esse aí não. Agora tem aquele que chega, o senhor chamou, ele já tem logo, segue, vai embora e continua no caminho. Agora, e passou a ser apóstolo, né? Exatamente. Apóstolo, e foi interessante ele como coletor de impostos, né? Que era uma profissão muito... Era um funcionário público, né? Era um funcionário público. Então... Aí o futuro dele foi ir para a Etiópia, lá longe, cuidar de uma região, né? Evangelizar e dar continuidade. Então, é interessante isso, né? Porque o chamado do Senhor mudou totalmente a vida dele, né? Agora nós temos João, né? João, o apóstolo João também, o único que não morreu dessa forma, morreu de forma natural, né? Natural. Foi exilado aí de Pátimos lá. Agora, João... Até os discípulos pensavam que ele não fosse morrer, não. Porque Jesus, quando falou com ele, porta, ele queria saber o que ia acontecer com o João. Porque, segue-me tu, né? Te importa. Ele ia morrer de forma diferente, né? O Senhor já quis mostrar para os apóstolos ali que João não seria igual a eles. Então. Porque João, ele tinha uma intimidade maior com Jesus, né? Tem que reconhecer que ele tinha. Ele encostava no peito de Jesus ali. Tanto é que Apocalipse, um livro profundo desse, foi revelado para ele, né? E Jesus confia a mãe, né? Maria, para que ele cuidasse, né? E ele era o mais jovem deles, daqueles ali, né? Então, João tinha algo realmente especial ali. O discípulo que Jesus amava, com o Senhor. Né? Não deixou de ser torturado, né? Porque lançaram num caldeirão de óleo quente, mas acabou que ele escapuliu e não morreu dessa forma, né? Então, ele lançado num caldeirão ali. Ficou exilado, né? Foi para uma ilha inóspita. Né, que foi exilado na época de Domiciano, né? Foi Domiciano que ele foi exilado. No ano 81, 96 por aí. 96 ele saiu, na verdade. A história relata também, pastor Ian, que essa ilha era um lugar onde os mais perversos homens, né? E João foi tido como uns perversos por pregar a palavra de Deus, né? Interessante que eu fui lá na ilha de Pátimos. Vocês foram lá, né? Foram na ilha de Pátimos. Aí tem um lugar ali perto do porto, porque hoje é uma cidade turística, né? Aí tem uma cidade perto do porto, daí lá tem um cercadozinho, diz assim, aqui João batizava os outros presos. Tem lá um cercado lá, que assim, aqui era o local que João pregava e batizava, e é bem pertinho
da água ali, né? Ele pregou em Jerusalém, Éfeso e outras partes. E certamente na ilha de Pátimo lá também. Pois diz que ele batizou lá, tem um local diz que ele batizou outros presos ali. E provavelmente batizou mesmo, né? Porque... O Espírito Santo, né? Eles... É usado pelo Espírito Santo. Então ele tem 3 epístolas, o nome de João, né? Tem o Apocalipse, era considerado como discípulo amado. Mas uma coisa que eu gosto de lembrar de João é que João era o discípulo amado. Mas ele não tinha acordo com nada não. Tanto é que na carta de João ele fala o seguinte, ó, ele fala sobre aqueles que se convertem ao Senhor, não devia sentar mesmo com os apóstolos da fé, não. Os apóstatas, não. Ele falava, nem sentais à mesa para comer com ele. Ele era o discípulo mais amoroso, mas também era radical. Radical, que eu digo assim, ele era decidido no que ele entendia. Né? Ele era firme na doutrina, né? Porque não negociava a doutrina para ninguém, não, certo? E é o livro, né? Ele escreveu o Evangelho, as epístolas, e o Evangelho dele é o Evangelho que fala de Deus, né? O Verbo se fez carne, Jesus fala coisas Deus, profundas, né? Coisas maravilhosas, né? Exatamente. Ele passa ali meio que uma identidade de Deus, né? O Verbo que se fez carne, habitou entre nós. Então, fala lá nas cartas, ele vem e se confessares os teus pecados, né? Ele é fiel e justo para te perdoar. Então fala do perdão. Então ele fala com propriedade, né? Então ele traz assim como que fosse alguém que veio direto do Senhor e trazendo coisas profundas. Na verdade, alguém que veio do Senhor, né? Ele tinha... se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com o Senhor, né, lá numa das cartas. Então ele fala essas coisas muito profundas, que são coisas muito espirituais e com muita propriedade para que a gente tenha assim fique bem claro, né, para que seja uma coisa bem clara. Pastor Ian, sobre João, acho que teve um detalhe interessante. Quando nós entramos no livro de Apocalipse, antes de entrar no livro, nas revelações, nós estudamos sobre o apóstolo João. E ali ficou muito claro que tudo aquilo que ele recebeu do Senhor, ele viveu ao lado de Jesus. Então, João não foi simplesmente um escritor. Ele foi um servo que andou com Jesus e registrou depois as suas experiências e teve condições espirituais, né, teve vida espiritual, intimidade com Jesus, para poder receber as revelações de Apocalipse. Né? Porque ele enxergava o Senhor Jesus como ele registra no seu Evangelho. Ele enxergava o Senhor Jesus como Deus, né? Como glorioso. Isso fez toda a diferença ali na hora de registrar aquilo que ele havia recebido do Senhor. Né? Exatamente. Mas, amém, já estamos bem adiantados no tempo, mas foi muito rico, né? Tudo que falamos aqui, tudo que conversamos, passar na história desses homens, servos de Deus, né, que deram início à igreja, que estabeleceram a igreja e que rapidamente conquistaram, né, levaram o evangelho ao mundo da época, e isso nos edifica, nos anima, né, nos fortalece a cada vez mais servir o Senhor e procurar fazer um pouquinho daquilo que eles fizeram, né? Ter o mesmo sentimento, o mesmo amor. Ficamos por aqui. A paz do Senhor, pastor Luiz Eugênio. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, pastor Fabiano. Paz do Senhor a todos que nos ouvem. Paz do Senhor aos companheiros aqui. Paz do Senhor, pastor Douglas. Paz do Senhor, pastores, a todos, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos.